Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né, nesse dia, 26 de fevereiro de 2021. Graças a Deus, né, estamos aqui de novo, em perseverança, né, e em busca das virgens prudentes, né. Estamos aqui vendo a história da igreja. O que nós estamos vendo aqui é o quê? Estamos procurando exatamente aquelas pessoas, né, que foram candidatas, né, a serem as virgens prudentes, né, que são aquelas que vão ser arrebatadas e vão receber o corpo espiritual, que é a igreja, né? E que nós estamos procurando participar, né, desse grupo de salvos, né? Que são as primícias da salvação, né? Nós temos visto que o Senhor Jesus, né, e os apóstolos também, e os profetas, compararam, né, a redenção e a salvação, né, ou melhor, compararam a criação, a redenção e, e a vida terrena, né, como uma lavoura de Deus, né? Então é uma lavoura. Significa o quê? Foi preparado o terreno, né? Foi semeada a semente cresceu e tal, e tal. Quando chegou na época da colheita, todos nós sabemos que a colheita ela começa com as primícias, quer dizer, os primeiros frutos, né? Eles são frutos mais vigorosos, né? Tem maior beleza, tem maior suculência, né? Então por isso é que se fala em primícias, porque a igreja é o grupo privilegiado da salvação, né? São as virgens prudentes, as que ouvem a palavra, né? E a põem em prática. Então nós estamos vendo aqui agora o capítulo 20 de Atos. A gente vê aqui que Paulo, né, visita de novo a Macedônia, a Grécia, depois ele volta para a Ásia de novo, né? Então vamos ler aqui alguns versículos. O versículo 1 do capítulo 20 de Atos diz assim, ó, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e abraçando saiu para a Macedônia. O alvoroço que aconteceu lá em Efésios, né? Não é isso? Que apareceu lá o tal de Demétrio, né? Que persuadiu lá, né, o povo a perseguir a igreja, perseguir as pessoas que estavam crendo, né? E que estavam propagando o evangelho, né? Não é isso? O evangelho da salvação. E aquilo ali irritou exatamente aquelas pessoas, porque lá tinha um grande ídolo, e claro, né, a igreja estava reprovando, né, aquela idolatria grande, aquela deusa, né, e aqueles deuses que tinham por ali. Então no verso 2 do capítulo 20 está escrito que, havendo andado por aquelas terras, e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia e tal, né, passou ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, ó. Como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, os judeus, todo o tempo perseguindo a Paulo, perseguindo a igreja, né? Por causa da inveja e porque, principalmente, né? Havia um juízo de Deus contra eles, que eles mesmos proferiram o juízo, né? Que o sangue dele caia sobre nós, sobre as nossas cabeças e sobre as cabeças dos nossos filhos. Então, o juízo de Deus estava aí, né? E também porque só quem aceita o evangelho são os escolhidos mesmo, né? Não é isso? Acompanhou, versículo 4, acompanhou até a área Sópatro de Bereia, né? E dos Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe, e Timóteo, né?
e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então aqui e acolá a gente vê o nome de irmãos, né? Que creram, né? Não é isso? Que foram batizados e que passaram a propagar o Evangelho pela sua vida, pelo seu testemunho, né? A toda hora a gente está vendo o nome de pessoas aí. E estes, indo adiante, nos esperaram em Trode. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos em 5 dias. Fomos ter com eles a Trode, onde estivemos 7 dias. Aí houve lá aquele acontecimento com um jovem, né? Um mancebo chamado Eutico, que caiu lá daquela janela, né? E caiu morto, e ele foi ressuscitado por Paulo, né? Mostrando ali o Senhor que, né, Paulo tinha o poder, né, do Espírito, né? Aí ele subiu, partiu o pão, comendo ainda lhes falou largamente até a alvorada, né? E assim partiu. Então Paulo evitou voltar a Éfeso, né? Nessa viagem, por causa daquele tumulto. Aí quando ele foi a Mileto, né? O que ele fez? Lá em Mileto, no versículo 17. Aí em Mileto ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então ele ficou lá em Mileto, perto, né? De Éfeso, mandou chamar lá os anciãos da igreja, né? Os presbíteros, né? Os irmãos que estavam à frente das igrejas, da igreja de Éfeso. Aí logo que chegaram junto dele, disse-lhes, aí é o discurso dele aqui, né? Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, e pelas ciladas dos judeus, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele passou meses e meses, anos e anos, né? Anunciando e ensinando publicamente pelas casas, testificando, dando testemunho, né? Tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz lá, continuando, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Não só para Paulo, né, principalmente para Paulo, mas também para toda a igreja durante todas as gerações, desde lá até aqui. Né? A igreja está padecendo. A igreja está padecendo todo o tempo. Né? Mas vamos ver isso, né? O que nós estamos padecendo e quem é que está nos oprimindo, digamos assim, né? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
né? Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Irmão, vamos ter que parar por aqui, né? Já estou aqui com 11 minutos. E aí amanhã a gente continua, se Deus quiser, né? Pai seja com todos nós. Amém.